Graça e paz. Que Deus nos dê uma noite muito abençoada hoje. Já pudemos louvar o Senhor. E vamos agora ouvir uma palavra da parte de Deus. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Salmo 119. Vou ler ele todo, pastor? Não, calma, vamos ler só os versículos aqui. São 176 versículos, irmãos. É muito grande isso aqui. Salmo 119, vamos ler alguns versículos aí. Salmo 119, eu quero ler o versículo 7, depois eu vou falando qual nós vamos ler. Salmo 119, versículo 7, diz assim: Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Verso 54 desse mesmo salmo: Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Verso 62: À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. E finalmente o versículo 171, que diz assim: Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. Deixa aberto agora em Romanos 12 e nós vamos orar. Romanos 12 e nós vamos orar. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei de toda a glória, Senhor poderoso, grande na batalha. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor para anunciar esta palavra. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha falar de uma maneira muito especial com todos nós. Venha nos libertar nessa noite, pelo conhecimento e revelação dessa palavra. Dá-me unção, Pai, dá-me graça, dá-me revelação dessa palavra, Senhor, para que ela entre no coração de todos, a começar do meu. Usa-me, Senhor, com toda a liberdade, com toda a graça, com toda a unção que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem hoje aqui é falar sobre adoração. Mas o que é adoração? As pessoas pensam que adoração e louvor é só cantar. Alguns, né? Não todos. Mas a palavra adoração, ela significa beijar as mãos em sinal de reverência, homenagear uma autoridade, curvar-se, prostrar-se, inclinar-se, deitar abatido em súplica dependente, viver uma vida em constante louvor. A adoração é muito mais que cantar músicas, é muito mais que vir ao culto. A adoração está inserida num contexto muito mais amplo na Bíblia. A adoração está envolvida em muitas e todas, na verdade, todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu pedi para que você fosse para Romanos 12. Nós vamos aqui falar de adoração e o que está implicado nesse ato. O que está envolvido de verdade no ato de adorar. No ato de cantar música, de viver uma vida para Deus. A adoração é um culto que não acaba. O culto a Deus, depois que nós aceitamos Jesus, é ininterrupto. Não acaba mais. No nosso trabalho, dentro de casa, nos afazeres mais simples, até os mais complicados, dirigindo na rua, tudo existe adoração no meio disso. Vamos pensar aí na lição que o apóstolo Paulo, o que estava acontecendo em Roma, trazendo aqui o contexto do texto. Roma era uma cidade acostumada com uma prática chamada adoração ao imperador. Foi introduzida uma prática lá em Roma
de adorar todas as autoridades, principalmente o imperador. Adoração ao rei de Roma. Esse foi um dos motivos porque a igreja foi também perseguida naquele tempo dos apóstolos. E aqui Paulo, então, ele vem trazer Romanos 12 para nos ensinar aonde a adoração está inserida. Aí ele começa aí no versículo 1 do capítulo 12 da Epístola de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A adoração a Deus implica em usar todo o nosso ser. Todo o nosso ser está envolvido na adoração. Todas as nossas três partes. A tricotomia, corpo, alma e espírito. Toda a nossa alma, corpo e espírito precisam ser apresentados a Deus de três formas. Sacrifício. O sacrifício aqui estava falando do holocausto, que não tem nada a ver com aquilo que Hitler fez, lá, matando aqueles milhões de judeus. Foi chamado também de holocausto aquilo lá. Mas o holocausto originalmente eram dois sacrifícios, que o judeu fazia, um pela manhã e um ao entardecer, chegando ali perto das 6 horas. Era um sacrifício que o judeu pegava a vítima, o cordeirinho, e ele era queimado totalmente no altar, simbolizando uma consagração total a Deus. A adoração implica em nós oferecermos a Deus todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito em sacrifício vivo. Primeiro precisa ser vivo, santo, separado e agradável a Deus. No culto, na adoração, implica também usar a nossa mente, usar a nossa inteligência, que ele fala, que é o vosso culto racional. Na adoração precisamos usar a inteligência, precisamos saber o que estamos cantando, precisamos entender que música estamos cantando, qual a origem dessa música, quem cantou isso. A letra glorifica a Deus. A música é teocêntrica, é cristocêntrica. A música presta de verdade louvor a Deus. A música não é fruto de uma heresia, não é fruto de ensino errado. Tem muita música hoje em dia que não glorifica a Deus. Está inserida no meio evangélico, mas não tem nada de evangélica. Músicas que exaltam homens, que exaltam um monte de coisa, mas não exalta Deus. Que é o vosso culto racional. A adoração a Deus exalta, glorifica ao Senhor de todo o coração. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, com nossas mãos levantadas. Nós adoramos o Rei. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A adoração nos leva a entender, nessa primeira parte, que nossa vida não pode mais ter o formato do mundo. Quando Paulo fala de conformeis, ele está falando, não é para tomar a forma. Na adoração, o adorador de Deus, ele não tem mais o formato do mundo. O adorador a Deus, ele não busca exemplos do mundo para vir adorar na casa de Deus. E não vos conformeis com esse mundo. O adorador, ele está passando por uma transformação. É o metanoia. É a transformação, é o arrependimento constante, é uma mudança de vida. O adorador entende isso aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento. Quando a gente adora, a gente vai experimentando uma troca. A gente adora a Deus e Deus nos transforma. A gente adora a Deus e Deus vai enchendo a gente. A gente adora a Deus e a gente vai tendo a nossa mente transformada. À medida que a nossa mente vai sendo transformada, nós vamos experimentando no dia a dia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vamos vivendo essa vida na adoração. E no 3 ele fala, aí no versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O adorador, irmãos, uma pessoa que é adoradora, que vive numa atmosfera de adoração constante, ele é uma pessoa simples. Não é soberbo. Ele não fica por aí querendo ser melhor do que ninguém. A minha voz é melhor que a sua. Eu prego melhor que você. Eu oro mais do que você. O adorador não fica por aí falando que está jejuando. Não fica por aí falando que gasta madrugadas orando. O adorador não fica aí expondo a sua vida de comunhão com Deus. O adorador mostra com a vida que ele vive para Deus. A vida expõe, sem você falar nada. Eu tive uma experiência, eu e a Márcia tivemos uma experiência com o nosso filho Eduardo, lá em Cianorte, Paraná. O Du estava vivendo sua fase de adolescência, e a gente desconfiava que o Du não estava querendo mais nada com a igreja. Eu e minha esposa desconfiávamos disso. E aí então, um dia nós fomos para o culto e o Du não quis ir. Ele não quis ir para o culto com a gente. Está tudo certo. No nosso coração não estava tudo certo, mas a gente teve que aceitar. E aí então, a gente foi para o culto, né? Foi eu, a Márcia e o Danilo. O Danilo era pequenininho. E aí então, o que aconteceu? A gente foi, a gente ia de bicicleta, naquela a gente usava bicicleta. Né? Então, na volta, a gente chegou perto de casa, a gente desceu da bicicleta, fomos andando a passos lentos, que a gente queria ver o que o Du estava fazendo. Na verdade, a gente pensou coisas ruins no coração. Aí então, eu não sei os detalhes da história, mas a gente veio, o que aconteceu? O Du sabia mais ou menos o horário que a gente ia chegar, né? E aí então, mas mesmo assim deu tempo da gente chegar, ele deixou a porta meio entreaberta, mas ele não sabia o exato horário que a gente ia chegar. Então a gente chegou, a gente deu uma abertura de porta, assim, o Du estava lá assim, ó, adorando a Deus. E a gente caiu do cavalo, que a gente pensava outra coisa. O adorador não precisa ficar se expondo. Ele não precisa provar nada para ninguém. O adorador precisa expor o seu louvor para Deus. A sua música tem que fluir naturalmente para Deus. A sua vida precisa expor o que Ele quer para Deus. É Deus que é extremo, adorado e exaltado na sua casa. É Deus que é o Senhor, irmãos queridos. Jesus Cristo é o Senhor. E a Ele nós damos o louvor, a honra, a glória, a adoração ininterrupta da nossa vida. Vamos continuar aqui na explanação do apóstolo Paulo. Aí no versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O adorador, irmãos, ele
não é individualista. O adorador entendeu o sentido de ser membro de um corpo. O adorador entendeu que ele está inserido numa realidade agora de corpo. Então a vida dele não é mais dele. O adorador entende um espírito, uma atmosfera de adoração. Você entende que as coisas ruins que você faz atingem o seu irmão. Você está no corpo. Irmão, se você não quer mais afetar a igreja, você não pode viver em contexto de igreja. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus na minha vida, eu estou inserido num corpo. E isso é uma coisa, é uma coisa que nós conhecemos. Nós sabemos o efeito de uma unha encravada. Nós sabemos o efeito de uma dor em qualquer parte do corpo. Nós sabemos o que uma dor pequena ou grande no corpo faz. Afeta todo o corpo, a gente adoece. Por causa muitas vezes de uma dor no dedo, uma infecção muitas vezes numa unha. Muitas vezes fica abatido. Então você agora, você como adorador, andar no espírito de adoração, vivendo a sua vida lá fora, trabalhando, estudando, ou qualquer coisa que você estiver fazendo. Você precisa pensar, eu faço parte do corpo de Cristo, e a minha vida não é mais minha, não é mais sua, não é mais o que eu quero fazer. A vida sua agora pertence a Deus, e Jesus inseriu você num corpo, e nesse corpo Jesus é o cabeça, e você precisa pensar na vida que você está levando aí fora. É o que ele está falando aqui no versículo 5. Assim que nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos devem se alegrar. Vamos lá para o versículo 9. Ele começa a falar de outras coisas aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse formato de Bíblia, com seus capítulos, títulos e versículos, é uma obra razoavelmente moderna. Não era assim. Os livros eram todos escritos de maneira corrida, pergaminhos, de couro de animal ou papiro. Então era uma carta só, lida de forma corrida. Essa maneira de dividir por temas e dividir por assuntos é uma coisa moderna, que os historiadores e teólogos fizeram na história. Então aqui, quando você lê um texto desse, todos entendiam que Paulo estava falando de um assunto só, mas dividido em partes. Então aqui Paulo, ele fala de uma coisa que não está divorciada do que ele fala no início. Ele está pontuando outra coisa aqui agora. Aí então no versículo 9 ele fala, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A adoração, irmão, o adorador, a pessoa que vive numa atmosfera de adoração, ele entende que não pode cultivar, ele não pode manter, reter no coração dele nada que seja mal. É muito estranho, é até contraditório, que uma pessoa que saia por aí vendendo músicas evangélicas, que canta para ganhar dinheiro. É muito estranho essa realidade moderna, que uma pessoa para cantar numa igreja exige um cachê de 30, 40, 50 mil reais, e eu estou chutando baixo. É muito estranho que uma pessoa que diz que é adorador anda esfolando muitos irmãos por aí.
É muito estranho que uma pessoa que prega o evangelho, que diz que é um adorador, para pregar numa igreja, ainda esfolando as igrejas por aí, arrancando o último centavo dos irmãos. O adorador está preocupado em levar o povo a adorar a Deus, a viver por amor ao Senhor, não com amor fingido, como ele fala aqui. O amor seja não fingido, apegai-vos ao bem e se afastem do mal. A adoração nos leva a se apegar ao bem, se apegar ao que é bom, se apegar a Deus e se afastar do que é ruim. Por isso, irmãos queridos, que nós não exigimos, mas orientamos que os irmãos procurem, quando for ouvir músicas ou fazer alguma coisa na sua vida e no dia a dia. Você não tem fiscal de crente. Não existe pastor fiscal de ninguém. Mas Deus está com você 24 horas. A gente precisa saber se aquilo que eu estou vendo, ouvindo, conversando, me leva a se apegar mais ao bem e me afastar mais do mal. O que adianta, irmão querido, eu viver uma semana toda fazendo tudo errado, e eu venho aqui cantar, vim aqui executar o serviço do louvor, cantar, ou vir aqui pregar, que nem eu estou fazendo. Como é o nome disso? Hipocrisia. Não foi o que Jesus falou dos fariseus? Façam conforme eles dizem, mas não façam conforme eles fazem, porque eles falam e não praticam. Essa foi a pegada de Jesus com os fariseus. É isso que Paulo está falando aqui. Um adorador não tem amor fingido. Ele aborrece o mal e se apega ao bem. Vamos continuar aqui no que Paulo está falando. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aqui é difícil, viu? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu prefiro honrar a Adriana do que honrar a mim mesmo. É difícil aqui. Eu prefiro no momento que chegou algo que chegou a minha vez, eu vou ser a bola da vez. Digamos que a igreja está pleiteando aí colocar 2 pessoas para cuidar de determinado setor da igreja. E tem 2 pessoas lá. 2 pessoas capazes para assumir o trabalho. O adorador, a pessoa que anda numa atmosfera de adoração, ele procura honrar o outro. Ele dá preferência para o outro. Ele não quer aparecer. Irmão, se você tiver que receber alguma honra, deixa acontecer. Você lembra o que está escrito em Provérbios? Que outros lábios te louvem, e não você mesmo. Se você tiver que receber algum elogio, alguma honra pelo trabalho que você fez, deixa acontecer naturalmente. Deixa vir naturalmente. Não fica pleiteando não, irmão. Sou eu, ó, eu que fiz, foi eu que fiz. Ó, você viu a pessoa, foi curada lá no culto. Fui eu que orei lá, fui eu que orei. Já viu essas propagandas de rádio? Venha para a campanha tal, no dia tal, na igreja tal. Pode vir, eu estou jejuando 1 mês e Deus vai ter que fazer. Tudo errado, irmão, tudo errado. É Deus que faz. E se Ele não quiser fazer, também não vai fazer. A adoração está inserida em muitos contextos que a gente muitas vezes não entende o que está acontecendo. Versículo 11 desse capítulo.
Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sabe uma marca da pessoa que vive numa atmosfera de adoração? Ele busca o Senhor. Qual deve ser a prática de uma pessoa que sabe que vai pregar, que sabe que vai cantar? A prática, assim, corriqueira. Você recebeu um convite para pregar, ou recebeu um convite para dirigir o louvor, para cantar, você sabe que você vai ser o ministro daquela noite. Você foi chamado para levar uma palavra numa casa simples, num lugar. Qual deve ser a atitude de uma pessoa que recebe uma responsabilidade dessa? Primeira coisa, vai orar. A palavra e o louvor que tem que ser ministrado lá precisa fluir do coração de Deus. Precisa fluir do trono. Segundo lugar, continuar pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma direção. E ir nesse fluxo. E Deus vai te dar a palavra. Deus vai te dar a direção. Para você falar, para você cantar. Porque aquela palavra, aquele louvor precisa alcançar vidas que vão estar ouvindo naquele dia. E Deus sabe quem vai estar lá ouvindo. Deus sabe o que aquelas pessoas precisam. Eu não sei. Eu não sei o que vocês estão precisando hoje. Não sei. Eu não sei qual é a motivação que fez você vir aqui hoje. Ou talvez você não queria vir. Mas Deus sabe por que você veio aqui. Ele sabe o que você precisa receber hoje para você continuar a sua vida. Versículo 12. Estamos perto aí do final. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O que fazer quando chegou o tempo das provações? Hein, irmão? O que fazer quando chega o tempo que a vaca emagreceu? Hein? Estou falando para crentes aqui, para pessoas que talvez não entendem isso. O que fazer quando o nó da gravata aperta? O que fazer quando as tribulações chegam na nossa vida? É bom adorar a Deus e cantar hinos quando você está morando num lugar que tem tudo, não é? Que você tem dinheiro no banco. Você não tem muito dinheiro, você não é rico, mas você tem dinheiro. Você pode, se você quiser sair para comer fora, você fala, vamos sair para comer fora, vamos chamar um Uber, vamos, está tranquilo. Eu tenho uma certa zona de conforto, eu posso ir. Mas do que fazer, irmão, quando você não tem um centavo no bolso? Que o emprego vai embora. Que uma enfermidade chega do nada. Novo, em plena saúde, e chegou a enfermidade. O sorriso vai embora do rosto. As palavras de triunfo, de alegria, o Senhor é a sua força, todo aquele empenho, aquele vigor, começam a murchar, devagarzinho. Você olha histórias como de Jó, Isaías, Jeremias, quem analisou, né? Fez uma análise histórica ali, no contexto da Bíblia, vendo ali a vida desses homens. A Jeremias, de uma família sacerdotal, família rica. Um apóstolo Paulo, que tinha cidadania romana.
Ele comprou aquilo lá. Tinha dinheiro no bolso. Mas de repente você se pega em outra realidade. O barco vira. Você que estava numa situação confortável, não está mais. As provações chegaram. Vieram para a sua vida. Não é porque você desobedeceu, não. Vieram. Chegaram no seu lar. Atingiram alguém na sua casa. E o adorador, cadê? Adorar agora nessa situação. Cantar hinos de louvor nessa situação aí. Eu vou falar uma coisa para você, por experiência própria. Os hinos que a gente canta nesse período aí das provas, eles saem meio que espremidos da nossa boca. Porque a gente só sabe chorar. Nessa hora, vai embora todo orgulho. A aparência de pessoa, todo desaparece. Nessa hora você se pega entendendo quem você é. Aí Paulo fala de uma palavra interessante. Nesse contexto, sede fervoroso de espírito. De onde vem essa palavra fervor? Da fervura. É de esquentar, de ver a água ferver. Da água ferver quando está tudo difícil. O ouro bom só é provado no fogo de alta temperatura. Quando você aprende a adorar na tribulação, nas perdas, quando as coisas acabam, quando os amigos vão embora, ali nasce uma adoração perfeita, uma adoração verdadeira, uma adoração que verdadeiramente glorifica a Deus. É na tribulação, é na luta, irmão, quando a gente aprende a adorar na luta e na dificuldade, que a gente entende que nós dependemos de Deus. Nós não dependemos do carro bom que a gente tem, do dinheiro bom, do emprego, dos amigos que andam do nosso lado, porque tudo isso vai embora. Mas o Senhor permanece para sempre, irmão querido. Deus não abandona os nossos barcos. E Deus não prometeu que nós viveríamos na bonança a vida toda. Não existe essa promessa na Bíblia. Vinde para Jesus, acabou a luta, Sérgio. Pare de sofrer. Não o que está escrito aqui. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. E esperança não é uma coisa que eu estou vendo. Eu estou esperando. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Quando as coisas apertam dentro de casa, sabe o que acontece muitas vezes? A gente fica dentro de casa procurando os culpados. Isso aqui está acontecendo por culpa de alguém aqui dentro. Tem gente fazendo coisa errada aqui dentro de casa. Tem gente desobedecendo a Deus aqui. E muitas vezes não tem nada a ver. Nada a ver com isso. Deus está aprovando você. Verso 13. Olha o que ele fala aí. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Antes de ser crente, eu trabalhava numa empresa, eu ganhava muito bem. Eu trabalhava à noite e tinha um alto salário. Então eu aceitei Jesus. Jesus entrou nessa fase da minha vida. Eu trabalhava de técnico eletrônico industrial numa empresa, aqui no Socorro. Quando eu aceitei Jesus, lá na Igreja Universal do Reino de Deus, Gabriel Netilde Pérez Santo Amaro. Foi muito bom aceitar Jesus ali, eu aprendi muita coisa boa naquela igreja. Tem muitos homens de Deus ali na Igreja Universal, pessoas que trabalham para Deus. Tem homens fiéis ali dentro daquela igreja. E eu aprendi muita coisa com pastores ali dentro. Mas com 6 meses de crente, eu perdi meu emprego.
14 anos de empresa. Foi embora. E eu fui perguntar para o pastor, fui questionar ele. Pastor, agora estou com Jesus, não pode perder emprego. Agora tem que vir prosperidade, não é o que, não é o que o senhor prega? Né? Tem que ter prosperidade, não pode acontecer isso aqui. Isso aqui é contraditório. Eu sempre fui questionador. Até o pastor explicar tudo aquilo, ele não conseguiu explicar. Aí eu falava assim: aqui eu tenho dinheiro para pôr comida dentro de casa. Eu ganho bem e ponho comida dentro de casa. Tudo do bom e do melhor. Cesta básica aqui, não vai entrar cesta básica não. Eu tenho dinheiro para abençoar os outros. Soberbo, né? Topetudo. Aí agora eu estou desempregado. E o dinheiro começou a acabar. Os direitos trabalhistas começaram a escoar. E eu não arrumava outro trabalho. Um profissional capacitado na época. Os meus currículos, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Agora, na igreja, congregando numa igreja simples, lá no Piraporinha, agora eu vi um irmão falar assim: eu queria abençoar você com uma cesta básica. Era assim na hora. A soberba foi embora. O orgulho foi embora. O homem que vive no espírito de adoração não tem medo de se expor. Antes ele tem, mas depois ele não tem mais. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Ele tem coragem de falar: olha, eu não tenho dinheiro para pagar minha luz esse mês. Está faltando dinheiro para pagar minha água. Lá em casa as coisas tá difícil. O dinheiro está acabando, a comida é pouquinha. Aquela bolacha lá que a gente vai jogando fora, se amarra com um prendedor, tem que durar tudo. Pode jogar nada fora mais. Pode perder nada. Não tem mais essa zona de conforto para estar jogando coisa fora. Não é o que Jesus ensina ali, na multiplicação dos peixes e dos pães? Quando sobra as coisas, Jesus fala: joga tudo fora. Foi o que ele falou? Junta aí tudo. Junta, vai servir depois. Deus nunca ensinou a gente a esbanjar coisas. O adorador entende. A pessoa que está adorando, está nos pés do Senhor, adorando, ele entende. Eu quero aí que uma parte final, do versículo 14, eu vou seguir para o final. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O adorador não é vingativo. O adorador não é vingativo. Aí agora eu quero partir para uma parte que eu falei hoje de manhã, eu quero falar hoje de noite, de novo. Começa aí no 17. Olha só o que o Paulo fala. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A ilustração, ou a metáfora, ou a linguagem figurada do versículo 20, não é uma coisa muito compreensível no nosso meio.
Quem é a pessoa que vai colocar brasa de fogo na própria cabeça? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Mas Paulo não está falando de maneira literal. Ele está falando de maneira comparativa. É uma analogia. O que Paulo está falando? Num contexto de não pagar mal com mal, vai pagar o mal com o bem. Pensa bem no efeito que isso produz na cabeça de uma pessoa. A pessoa só te faz mal, só vive puxando o seu tapete, te vê, ele faz de tudo para ver o seu mal. Essa pessoa, você sabe, você já conhece, que ele vive fazendo tramóias para ver você no fundo do poço. Você conhece essa pessoa, pode ser no seu trabalho, pode ser entre os seus parentes, pode ser até pessoa da igreja, que vive fazendo tudo para ver o seu mal, não o seu bem. Paulo, ele chega e fala, não é para se vingar, não é para fazer tudo para que o mal venha para essa pessoa. Não é o que Paulo ensina. Ele fala que tem que fazer o bem a essas pessoas, tem que ajudar essas pessoas. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar amontoando brasa de fogo na cabeça dessas pessoas. O que são essas brasas de fogo na cabeça? Imagine você pegando brasas de um fogo aí, de alguma coisa que você acende, e colocar na sua cabeça. De uma maneira literal. Aquilo vai queimar. Quem tem cabelo ainda vai se salvar. No meu caso, vai queimar o couro cabeludo, porque eu não tenho mais cabelo. Mas nosso sentido não é esse. O sentido é o incômodo. É o incômodo emocional, racional, de mente que isso produz. É como aquilo incomoda. Fazer o bem para quem faz mal. Só o adorador faz isso. Só a pessoa que anda numa atmosfera de adoração, de verdade. Que entende que não tem que se vingar. Às vezes Deus coloca uma pessoa que te faz mal na tua mão, que nem Saul foi colocado na mão de Davi. Davi estava com Saul na mão. Ele era guerreiro, era só matar. Né? Era só pôr fim em Saul. Acabou o meu problema. Mas Davi entendia, porque Davi era adorador. Aquilo incomoda tanto, que chega uma hora que essa pessoa te procura. Já aconteceu comigo. Eu vivi literalmente esse texto. A pessoa chega em você e fala assim, o que acontece com você? O que acontece com você? Desgruda de mim. Você sabia que eu estou armando a sua cama para te destruir? Às vezes a pessoa nem se aguenta. Ele solta logo. Eu estou fazendo de tudo para você ir para o buraco. Até para morrer mesmo. E você só faz bem para mim. Você me ajuda. Você ajuda a minha família. Você estende a mão para mim. O que acontece com você? Essa é a hora de você testemunhar. Que não é por você. Não é por causa de você. É porque você está ligado com um Deus que Ele mesmo pede. Minha vingança. Lembra do Salmo 1, Salmo 23? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Honra. O adorador é honrado por Deus. A honra vem de Deus para a sua vida, irmão. Não precisa se vingar. Não precisa levantar um dedo. Deixa Deus fazer justiça.
E ora para essa pessoa acordar e se converter. E provar do Deus que você prova. E adorar o Deus que você adora. E viver para o Deus que você vive. Eu fecho essa palavra com a seguinte frase. Quem você precisa perdoar? Hein, irmão? Hein, irmã? Quem que você precisa perdoar? Responda para você mesmo. Quem que você deve perdoar? É aquele amigo seu com quem você não fala faz tempo? É sua mãe? Seu pai? Seu irmão? É aquele irmão da igreja com quem você tinha um contato tão legal, tão gostoso, tão íntimo, tão próximo, e não tem mais. Aquela pessoa que quando fala o nome, só falar o nome, você fica todo arrepiado de lembrar. Quem você deve perdoar? Se você precisa perdoar alguém, começa por aí. Começa por aí. E depois vem adorar a Deus. Adorar a Deus é muito mais que música. É muito mais que vir pregar. É muito mais que cantar. É muito mais que ouvir músicas. É muito mais que estar num culto. Adorar está inserido, implícito, incutido na nossa vida como um todo. Lá no trabalho, lá na escola, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, nos contatos com os nossos irmãos na igreja. Não deixa nada ruim entrar no seu coração, irmão. Porque eu vou falar uma coisa para você, para fechar essa palavra. Pode acontecer da gente vir aqui e ficar aqui 1h30, 2 horas. Não sei o tempo. Até tomar a ceia. Pode acontecer da gente vir aqui e Deus não receber nada que a gente fez aqui. E a gente gastou o maior tempo aqui e Deus não recebeu nada. Deus não recebeu nem um cântico, nem uma palavra, nada. Deus não recebeu nada. Nem meu ou de alguma pessoa aqui. E Deus chegar ao ponto de falar para você: eu não estou aceitando a sua adoração. Eu não quero a sua adoração, não. Não aceitei sua adoração hoje. Mas por quê, Senhor? Porque você tem coisas a acertar com pessoas, ou com você mesmo, ou comigo. Então, irmãos queridos, Deus aceita ou rejeita a nossa oração. E se você não acredita nisso, quando você chegar na sua casa, dá uma lida lá em Jeremias capítulo 7, ou Isaías capítulo 1. Que Deus fala assim em Isaías capítulo 1, já estou cansado dos seus cultos, já estou farto das suas palavras, já estou farto das suas adorações, dos seus sacrifícios, estou farto, estou enojado. Tem uma versão da Igreja Católica que fala assim, já estou quase vomitando os seus cultos, porque as pessoas não estavam alinhadas naquilo que Deus queria para a adoração. Irmão querido, irmã amada, que o Senhor possa nos ensinar, possa nos fazer entender que a adoração está inserida em todas as práticas, em todas as áreas da nossa vida. Que Deus te abençoe, graça e paz.